Olá, o nosso grupo faz parte do curso de Cálculo Numérico do professor Aníbal, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp em Limeira. Nesse vídeo, iremos abordar o tema interpolação bilinear utilizando o método de Lagrange. Bom, o exercício que iremos resolver consiste basicamente em realizar a estimativa de temperatura em uma placa, através do uso do método de Lagrange. O valor que desejamos calcular é o f de xi e yi, sendo que utilizaremos o RA de dois integrantes do grupo para fornecer os valores das coordenadas x1, x2, y1, y2 e suas respectivas funções. E, portanto, teremos conhecimento dos valores de f de x1, y1, f de x2, y1, f de x2, y2 e f de x1, y2. O método de Lagrange de interpolação polinomial funciona da seguinte maneira. Dado um conjunto de pontos xn, o método diz que existe um polinômio Pn de x que irá satisfazer todos esses pontos, em que Pn de x é dado pela somatória de yk vezes lk de x, com k indo de 0 até n. Expandindo a fórmula, temos que Pn de x é igual a y0 vezes L0 de x mais y1 vezes L1 de x, indo até yn vezes Ln de x. Os componentes L de x são chamados polinômio de Lagrange. O polinômio de Lagrange funciona da seguinte maneira. Produtória de x menos xj com j indo de 0 até n, excluindo k, dividido pela produtória de xk menos xj com j indo de 0 a n, excluindo k também. Em que nosso xk seria, por exemplo, caso k fosse 0, ou seja, L0 de x, nosso xk seria nosso x0. Expandindo a fórmula, temos que lk de x é igual a x menos x0 vezes x menos x1 até x menos xn, dividido por xk menos x0 vezes xk menos x1, indo até xk menos xn. Veja que, caso nosso k fosse 0, não utilizaríamos nosso componente x0, e no lugar de xk teremos x0. Para visualizar melhor, utilizaremos um exemplo genérico. Dado um conjunto de pontos xy, x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, queremos definir um polinômio que irá abranger todo esse conjunto de pontos. Definimos então nosso Pn. No caso, será P3 de x, visto que nosso n será o 3, já que xn e yn são x3 e y3. Seguindo a fórmula, temos y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais y2 vezes L2 de x, mais y3 vezes L3 de x. Feito isso, precisamos definir nosso polinômio de Lagrange L0x, L1x, L2x e L3x. Seguindo a fórmula da produtória de cada um dos membros do polinômio de Lagrange, em L0 de x temos x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, dividido por x0 menos x1, x0 menos x2 e x0 menos x3, realizando o mesmo procedimento para cada L. Definidos nossos polinômios de Lagrange, substituímos eles novamente em nosso polinômio, chegando ao polinômio final desejado. Para se estimar a temperatura da placa no ponto de f de x e y, é necessário a análise dos outros pontos fornecidos pelo exercício, para que assim seja possível se descobrir a melhor forma de relacioná-los e se encontrar o resultado esperado. Fazendo uma projeção do problema em um plano, podemos analisar os pontos de forma mais clara, e percebe-se que se for considerado apenas os pontos de uma linha, o y é fixo. Portanto, a variação de temperatura nos pontos dessa linha depende apenas da variável x, encontrando assim o ponto central, f de xi, y1, em que se pode aplicar a forma geral de Lagrange, como representado a seguir, onde os pontos são colocados na forma geral e, realizando as substituições necessárias, encontra-se um polinômio de grau 1. E como podemos ver, a partir desse polinômio, encontra-se o ponto central desejado. Agora, pode-se realizar o mesmo procedimento com a outra borda do plano, para se encontrar o novo ponto central. E após esse processo, obtém-se um polinômio bem parecido com o primeiro, mas que agora, ao invés de depender de y1, depende de y2. Agora, com esses dois pontos, pode-se encontrar o ponto de temperatura desejado,
realizando quase o mesmo processo. Porém, ao invés de fixar a linha, dessa vez a coluna será fixa, encontrando assim um polinômio com o x fixo e com o y variando, para se encontrar a temperatura z. E por fim, substitui-se os dois pontos encontrados anteriormente no último polinômio, obtendo assim a expressão que fornece a temperatura desejada. Agora eu vou explicar o método da interpolação de Lagrange aplicado à resolução do exercício. Bom, primeiro a gente tem que informar os RAs que a gente vai querer achar as temperaturas. E a partir desse RA vai ser gerados os valores de x1, x2, y1 e y2, assim como também os valores de f. E também o xi e o xy, que é o valor médio de x e de y, respectivamente. Assim, para determinar a temperatura, a gente transforma os valores de x, y e f em vetores. E como f tem 4 componentes, a gente monta como uma matriz, que é essa daqui, que no código está representado na forma transposta. Assim a gente chama a função f de x, y, para definir a temperatura em xi e yi. A função f de xy tem como base a função Lagrange, que a gente vai explicar daqui a pouco. Bom, essa função ela vai ser executada 3 vezes. A primeira vez vai ser para y constante, usando a primeira coluna da matriz. E a segunda vez vai ser para y2 constante e usando a segunda coluna. E a terceira e última vez vai ser executada a partir dos resultados obtidos pela interpolação usando y1 e y2 constante. E assim a gente obtém os valores da temperatura para xi e yi. A função Lagrange, que é a nossa interpolação de Lagrange, como já falado, ela é determinada por valores de x e y, que são os pontos aplicados a uma função e o resultado dos seus respectivos pontos. Assim, para Lagrange, primeiro a gente vai definir o grau do polinômio, que a gente vai definir, e cria 2 loops do tipo for. Um para k, que vai ser as colunas da matriz, e outro para j, que vai ser as linhas. Assim, quando k for diferente de j, esse produto vai ser realizado. Assim, depois que todas as operações para j foram feitas, ou seja, todas as multiplicações terem sido concluídas, a seguinte soma vai ser realizada e o resultado final, que é o yp final, vai ser o polinômio que a gente queria encontrar. E a partir desse polinômio que a gente encontrou, que os valores de x e y vão ser jogados e assim a temperatura vai poder ser definida. Bom, agora eu vou fazer a demonstração dos códigos sobre o método de Lagrange no Python. Então, o primeiro código está aqui e é sobre as temperaturas, né? Executar os 2 RAs. Então, eu vou executar o primeiro RA, 23, 42, 54, e o segundo, 19, 86, 20. Aperto Enter. E aqui ele já roda automaticamente aqui embaixo, já dando o valor da temperatura para cada RA digitado. Então, para o primeiro, 23, 42, 54 dá 67 graus Celsius. E para o 19, 86, 20 dá 72,25 graus Celsius. Em seguida, tem o código relacionado ao gráfico da função. Que aí, se eu botar para rodar aqui, vai ser solicitado de qual RA eu vou querer gerar o gráfico, se é do RA1 ou do RA2. Então, primeiro eu vou gerar aqui do 1. Apertei o Enter. E já foi dado o gráfico do 1, que é o 23, 42, 54, com os pontos. Aí, se eu apertar para rodar de novo, agora eu coloco do 2, que ele vai ser gerado os gráficos, o gráfico, né, do segundo RA. Tá aqui. E a seguir, a gente vai apresentar os vídeos que a gente fez com a rotação dos gráficos para apresentar melhor a apresentação dos diferentes pontos de cada um deles.